Lucas capítulo 19, quem encontrou, diga glória. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era esse chefe, um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fiel, justo, santo, enche nossas vidas com tua glória, enche-nos, ó Pai, cada dia mais e mais com sua glória. Eu clamo agora, ó Pai, pois dependo do teu Santo Espírito, venha falar em cada vida, em cada coração. Tira, Senhor, todo o preconceito, ó Pai, do conhecimento humano de um texto conhecido, e venha falar de uma forma nova, de uma forma diferente, pois a tua palavra se renova a cada dia, a cada manhã, e nós clamamos, ó Pai, fala conosco através deste texto, manifesta a tua glória, o teu poder, a tua unção, o teu refrigério, ó Pai, e durante a ministração, ó Pai, venha encher-nos cada dia mais e mais com tua glória, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar? E esse é o título da mensagem de hoje: é tempo de descer da árvore. É tempo de descer da árvore. Zaqueu é o homem que aparece no texto e estava em cima de uma árvore. Zaqueu era um homem de autoridade pública e era um homem rico, diz o texto. Ele era um chefe dos maiorais, os publicanos, um chefe dos maiorais publicanos e também rico. Zaqueu era realmente uma pessoa de destaque, uma pessoa da qual todas as pessoas conheciam sua fama. E este homem realmente estava querendo ver Jesus. Este homem estava querendo conhecer Jesus. Agora a passagem nos diz que Jesus estava passando por aquele lugar. E Zaqueu soube que Jesus iria passar por aquele lugar, e ele falou: eu vou ver esse homem. Mas como eu vou ver esse homem? Sou baixinho. Como eu vou ver esse homem? Sou pequeno. Eu quero ver esse homem, mas ele está sempre rodeado de multidões, está sempre rodeado de pessoas, e eu sou baixo, e a multidão ao redor deste homem nunca vai deixar eu vê-lo. Como que eu vou conseguir ver este homem? Verso 3, procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ou seja, era baixinho. Mas aqui nós podemos ver que Zaqueu era baixo não somente na estatura, era um homem que era baixo em 3 posições. Zaqueu era baixo na sua estatura fisicamente, as pessoas olhavam e falavam: lá vai o baixinho, lá vai o homem baixinho, é o Zaqueu, é o cobrador de impostos. Ele era baixo no seu físico, e ele, como um ser humano, era um homem de estatura baixa, homem baixo. Mas creio eu que Zaqueu não era baixo somente no tamanho. Zaqueu era baixo também, além da sua estatura, ele era baixo na sua espiritualidade. Ele não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, e isso fazia com que a sua espiritualidade também fosse baixa. Ele não era baixo somente em estatura e somente baixo em espiritualidade, ele era baixo também de moral. Tanto é que quando Jesus fala que vai para a casa dele, o quê? Jesus vai para a casa desse pecador? Todos nós sabemos que todos têm pecados, mas Zaqueu tinha uma identificação de corrupto. Um homem que tinha uma moral baixa. Havia uma baixeza, um rebaixo espiritual, porque Zaqueu era um homem envolvido com a corrupção, era um homem envolvido com o pecado.
E no momento em que Zaqueu desce da árvore, diz Jesus: hoje convém pousar em tua casa. O que as pessoas testemunharam de Zaqueu? O que as pessoas falaram deste homem? Este homem, sendo salvador, vai para a casa de um pecador? Que negócio é esse? Esse homem é pecador, esse homem é terrível. Como que este homem, sendo salvador, vai para a casa de Zaqueu? Como que este homem, sendo filho de Deus, vai se hospedar, vai pousar na casa de Zaqueu? Então sabemos através disso que a fama de Zaqueu estava em baixa. Quando as pessoas olharam para Zaqueu, elas não disseram: ah, é Zaqueu, o baixinho, ele é baixinho, mas é gente boa. Quando olharam para Zaqueu, não falaram coisas boas acerca dele. Ele é baixinho, mas tem um coração bondoso, é um homem bom. Não, meu amado. Existem pessoas que o mundo, né, ou até os crentes muitas vezes intitulam: puxa, aquela pessoa é tão boa, só falta se converter. Você já ouviu isso? Falta tudo. Existem pessoas que são quase salvas, só que quando ela está quase salva, ela está fatalmente perdida. Teve um acidente de carro e aconteceu uma batida e amassou tudo, ficaram no meio das ferragens, quase a pessoa se salvou. O que significa? Muitos estão dentro da igreja quase salvos. Muitos estão dentro dos caminhos do Senhor quase salvos. Mas, meu amado, nessa noite Deus quer falar contigo. Numa história tão conhecida, numa história tão pregada, tão popular. Zaqueu era baixinho, mas também não tinha um coração bondoso, era um homem mau. Ah, meu amado, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor com uma baixa estima, mas não pela estatura, mas pelo que tem feito. Toma cuidado, jovem, toma cuidado, moço, toma cuidado, moça, com o teu namoro. Toma cuidado com o namoro com o ímpio, com o namoro com ímpia. Pastor, mas ela é linda, é maravilhosa, ela está prontinha, só falta se converter. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, irmã, toma cuidado. Zaqueu era baixo espiritualmente, ele estava envolvido com a corrupção, ele estava envolvido com o pecado, ele estava envolvido com riquezas ilícitas. Era um homem que era cobrador de impostos e chefe daquilo tudo, chefe de toda a corrupção da época. E quando acontece o encontro com o Senhor, ele diz: eu vou dividir todos os meus bens, metade com os pobres, e se roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Uma vida de barganha, uma vida de propina, quando tem um encontro com o Senhor, tem que causar mudança. Zaqueu era um homem baixo moralmente. As pessoas não levavam uma boa reputação de Zaqueu, as pessoas julgavam Zaqueu como um pecador, as pessoas julgavam Jesus, mesmo não recebendo Jesus, mas julgavam Jesus como Salvador. Mas estamos vendo que Jesus vai à casa de uma pessoa que não tinha moral alguma. Por quê? Porque estava envolvido com situações, com a sua vida complicada, com a sua vida corrupta. E Zaqueu, quando vem vindo Jesus, Zaqueu queria ver Jesus. Agora, por que Zaqueu queria ver Jesus? Zaqueu estava intrigado com todo mundo falando a fama de Jesus, e mais ainda, ele ficou sabendo que um dos seus amigos, que também era cobrador de impostos, Mateus, tinha se convertido e estava andando com esse homem. E creio que naquele momento isso veio intrigar. Isso nos diz em Mateus 9:9, não vamos ler? Mateus era cobrador de impostos, e Mateus teve um encontro com Jesus e começou a andar com Jesus, e de repente isso despertou no coração de Zaqueu, isso chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu queria ver o homem que mudou o testemunho da vida de um homem que era igual a ele. O homem que mudou e que transformou uma vida que também era cobrador de impostos. Zaqueu queria ver como que este homem transformou a vida de alguém que era corrupto como ele.
Quando em nossas vidas, meu amado, o testemunho for forte, as pessoas vão querer saber quem que transformou a sua vida, quem transformou a sua situação, quem transformou o seu estado. As pessoas vão querer conhecer aquele que mudou a sua história. Por isso que o Senhor quer te levar a um testemunho forte, o Senhor quer te levar a uma experiência genuína. Quando nas nossas vidas nós tivermos um testemunho para este tempo, as pessoas vão querer saber quem nos salvou, quem nos transformou. Elas vão querer conhecer o Senhor Jesus Cristo por causa do nosso testemunho de vida. Por isso, zele pela sua moral, zele pela sua fama, zele pelo teu testemunho. Está na moda hoje em dia ser crente, crente light, crente soft, né? As pessoas hoje em dia virou status dizer sou crente. Meu amado, toma cuidado com isso. Eu vou na igreja, eu sou crente. Está ficando na moda, todo domingo eu vou, bato cartão. Olha, meu amado, inclusive eu não posso nem ficar até o final do culto, mas eu vou e bato cartão, sou crente. Quantas pessoas não estão sabendo realmente qual é o encontro com o Senhor genuíno? Quantas pessoas não estão tendo uma mudança de vida? Meu amado, quantas pessoas estão sendo Zaqueus da vida? Mas Mateus não, Mateus largou tudo, seguiu a Jesus, mudou de vida. E Zaqueu ouvia do testemunho de Mateus. Mateus, aquele que cobrava impostos, aquele que era corrupto também, ele teve um encontro com esse homem que está chegando. E Zaqueu criou no coração uma expectativa, Zaqueu criou no coração o desejo: quem é esse homem que transformou a vida de Mateus, o outro cobrador de impostos? Outra coisa que eu gostaria de destacar nessa noite: naquele tempo era muito importante a questão do nome. As pessoas não davam nome aleatoriamente como nos dias de hoje. As pessoas procuravam para saber o que significava nome. E por curiosidade, sabe o que significa Zaqueu? Puro. Um homem que foi criado, um homem que foi gerado para ser um homem puro. Um homem que foi gerado com o ideal dos pais. Este vai ser um exemplo de pureza. E todas as pessoas sabiam o que significava o nome. Agora, imagine um homem que foi gerado para ser puro, vivendo uma vida de pecado, fazendo um monte de coisas erradas, corrupção, mas no fundo, ele sabia que o seu nome significava puro e que ele era para ser um exemplo de pureza. E naquela época, meu amado, isso era muito importante, era muito zelado. Imagina quantas vezes Zaqueu deitava a cabeça no travesseiro e ficava pensando em que ele estava contra o seu nome, ele estava contra aquilo que era para ser seu caráter. O seu testemunho era terrível, todos sabiam que ele era um pecador, todos sabiam que ele era uma pessoa corrupta. Essa era a fama dele, meu amado. Imagina o conflito na mente de Zaqueu, imagina o conflito no coração de Zaqueu, um homem que nasceu com um nome para ser puro, vivendo uma vida impura. Muitas pessoas na nossa sociedade vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de impureza. Muitas pessoas, meu amado, são impulsionados pelo pecado, impulsionados a viver uma vida pecaminosa. Veja o verso 4. Correndo ele, subiu numa figueira brava para ver por que havia de passar por ali. Jesus estava vindo, Jesus vinha, mas a multidão acompanhava Jesus. Jesus não ia parar ali, meu amado. Ele estava passando por aquele lugar, ele estava passando por ali, e despertou no coração de Zaqueu: eu quero ver este homem, eu quero ver Jesus, nem que for para subir numa figueira brava. Desesperado, ele sobe na figueira, corre na frente, vai para ver Jesus. Ele não queria tocar em Jesus como as multidões. Ele não queria, meu amado, estar com Jesus, conversar com Jesus. Ele queria tão somente ver Jesus. Porque se ele quisesse tocar em Jesus, ele teria que estar no meio da multidão, onde a multidão estava. Se ele quisesse ter um relacionamento com Jesus, ele precisava estar junto, correndo, vencendo a multidão. Uma multidão, meu amado, nunca vai impedir uma pessoa baixa de tocar em Jesus. Porque você vê uma mulher com fluxo de sangue e toca em Jesus. Você se lembra do cego na beira do caminho?
Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus estava chegando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão toda que o rodeava: cala a boca, homem, fica quieto, homem, você está atrapalhando. E ele gritava cada vez mais alto. Imagina, meu amado, um cego gritando. Por quê? Porque ele era cego, mas ele tinha voz, ele tinha pulmão, e ele cria, e ele clamava, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Meu amado, aquele cego à beira do caminho não sabia se essa era a única oportunidade, não sabia se essa era a única vez que Jesus iria passar por ali, e ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a pedir, como sendo a última oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Jesus está passando. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Precisamos servir a Jesus, buscar a Jesus com essa fome, com essa sede, a ponto de fazer Jesus parar em meio a uma multidão. Jesus deixou toda a multidão que estava ao seu redor gritando e clamando, e ouviu o clamor de um homem faminto e sedento. Alguém me chama, alguém está clamando por mim. Será que o teu clamor tem sido como o cego de Jericó? Será que o teu clamor faz Jesus parar em meio à multidão para ouvir o teu clamor? Será que o teu clamor tem sido tão forte a ponto de fazer Jesus parar em meio a uma multidão para atender você? Meu amado, a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, clamar com propriedade, clamar crendo que Ele está te ouvindo, clamar a ponto de fazer Jesus deixar a multidão que o rodeia para atender o teu clamor. Será que a tua fome tem sido suficiente para fazer Jesus parar em meio a uma multidão para te atender? Quando você ora com tamanha fome, com tamanha sede para parar o Mestre? E aquelas mesmas pessoas que disseram: cala a boca, homem, fica quieto, anima-te, levanta, o Mestre te chama. Viu como a opinião da sociedade, da multidão muda? Teu clamor pode parar o Mestre nessa noite. O cego não podia ver, mas ele tinha voz, ele tinha pulmão. Meu amado, você pode não ver a solução, mas você tem um Deus que está a teu dispor. Você tem um Deus, meu amado. Basta você erguer a sua voz e basta você clamar. Meu amado, Jesus já tinha passado da entrada da cidade. Alguém está me chamando. Ele parou e voltou até aquele homem. Diz o texto que ele voltou e curou aquele homem, meu amado. Não importa, clama ao Senhor e creia no milagre do Senhor. Clama ao Senhor e busca o Senhor. Nessa passagem de Zaqueu eu me lembro também de uma mulher que já citei hoje, do fluxo de sangue, Lucas 8, 12 anos com hemorragia, 12 anos com fluxo. 12 anos que gastaram seu dinheiro com todos os médicos, melhores especialistas da época, ninguém podia curá-la. O próprio Lucas, médico, descreve a situação dessa mulher. E meu amado, Jesus estava tão somente passando por ali para ir para a casa de Jairo, e aquela mulher não quis saber se ele estava ocupado, não quis saber se ele ia para a casa de Jairo. Aquela mulher queria tão somente tocar na orla de suas vestes, e ela pagou um preço, ela enfrentou a multidão. Imagina quantas pessoas que conheciam, sabiam que ela era a mulher imunda, a mulher do fluxo. Mulher, sai daqui, mulher, não encosta em mim, mulher, o que você está fazendo aqui? Eu quero tocar na orla deste homem. Ela venceu as etapas, os obstáculos, ela venceu a multidão, ela enfrentou a poeira, ela enfrentou as pessoas, ela enfrentou todo mundo e tocou na veste de Jesus. E a Bíblia diz, meu amado, que quando ela tocou, imediatamente ela ficou curada. O próprio Jesus parou e disse: quem foi que me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Teu toque no Senhor tem feito sair virtude dele? O teu toque no Senhor tem feito mudança?
São esses exemplos que a palavra de Deus nos deixa, que nós temos que ler a cada dia e renovar a nossa fé, meu amado. O seu mover não acaba, a cada manhã Ele renova, a cada manhã Deus tem algo novo para nós. Nós precisamos estar atentos e olhando e meditando e se alimentando da palavra de Deus a cada dia. E Zaqueu corre na frente, subiu na figueira brava para ver, mas Zaqueu não queria tocar. A multidão ali, aquela confusão toda, um empurra, um gritando, outro gritando. Creio que os discípulos estavam gritando. Já viu quando a multidão quer alguma coisa? Fica quieto. Quando ele tem que orar, ele ora para você, para de gritar. É crente, discípulo de Jesus, imagina. Todos ali apertando, oprimindo aquela bagunça. Espera aí, deixa o homem passar. Se ele tiver que orar, ele vai orar, para. Agora Zaqueu não. Rico, publicano, chefe. Agora já pensou um homem com uma posição e um status como ele subir numa árvore? Subiu numa figueira brava. Zaqueu não queria tocar. Zaqueu não queria chegar lá. Ele não queria se misturar com a multidão, meu amado. Ele só queria ver. Agora, na árvore que ele escolhe para subir, ele estava protegido da multidão. Essa árvore, diz a história, que era uma árvore que tinha muitas folhas, muitas folhagens, muitos ramos, muitos galhos. Então foi até fácil ele subir. Ele subiu na árvore, se escondeu em meio às folhas, se escondeu em meio às folhagens, no meio dos ramos, meu amado. Só que Zaqueu estava bem escondidinho, porque ele só queria ver. Estava ali na dele. Eu quero ver, daqui eu vou ver, daqui eu vou ter uma boa visão. Na árvore, meu amado, você pode ver, mas você não pode tocar. Na árvore você pode até comentar, você pode até falar, mas você não pode tocar e ter comunhão. Ele poderia dizer, olha, eu vi o Senhor passando a 2 metros de distância, a 2 metros de altura. Ele estava de branco, tinha sua barba. Eu vi Jesus, Jesus é tão carinhoso, estava explicando com todo mundo, conversando com todo mundo. Gostei pelo que eu vi. Tem muita gente hoje, dentro da igreja do Senhor, somente em cima da árvore. Somente comentando. Bom, ele é muito bom. Teve um momento que ele parou, atendeu a mulher. Teve um momento que ele parou, foi para a casa de Jairo. Meu amado, Zaqueu está no meio das folhagens da árvore. Ele está ali escondido para não se comprometer. Porque quem quer se comprometer se joga na frente. Quem quer se comprometer grita, clama. Quem quer se comprometer veste a camisa. Quem quer se comprometer pega nas vestes. Quem quer um compromisso compete para chegar próximo a ele. Faz qualquer negócio para chegar diante do mestre. Agora Zaqueu a princípio não queria se comprometer, ele não queria se relacionar. Diz o texto que ele só queria ver. Só que os grandes homens daquela época, todos eles também queriam ver. Herodes e os grandes homens, todos queriam ver quem era esse Jesus. É tão impressionante, não tinha Rede Globo, não tinha SBT, para fazer reportagem, para pôr a imagem dele na televisão. Todos queriam ver quem era este homem, todos queriam ver. E o único meio de ver este homem era face a face, meu amado. Muitos dos poderosos da época queriam ver, todos eles queriam enxergar. Os ricos da época queriam ver quem era esse homem tão comentado, com tanta fama. Mas não queriam compromisso. Nenhum deles queriam se relacionar. Nenhum deles queriam mudar de vida, nenhum deles queriam crer, queriam só ver. Eu quero só ver este homem. As pessoas criam, geram uma expectativa para ver este homem, meu amado. Esses homens tinham na sua mente a curiosidade de ver como Jesus era, quem Jesus era. Zaqueu corre na frente, diz o texto, da multidão, sobe numa árvore só para ver Jesus passar. Você está entendendo até aqui? Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
Jesus poderia ter chegado até debaixo daquela figueira, olhado para um lado, olhado para o outro. Ele passou por diversas árvores, meu amado, mas naquela árvore Jesus parou. Agora imagina um pouco, se você for para a Praça da Sé, e parar em frente à Praça da Sé, e ficar olhando para um edifício, logo já tem mais um olhando, outro olhando, outro olhando. O que você está olhando? Nada. Não é assim? Imagina Jesus. Zaqueu está fugindo da multidão, e Jesus vai embaixo da figueira, olha para cima. Imagina a multidão que fez. Um homem que queria ficar no anonimato, passa a ser a evidência. Passa a ser o motivo da parada de Jesus. Jesus olha para cima e Zaqueu está lá. Jesus para, está todo mundo olhando para ele, Jesus olha para cima, todas as pessoas olham para ele, de repente, meu amado, Jesus olha para cima e começa a dizer: Zaqueu, desce depressa. Meu amado, imagina as piadinhas que aconteceu no meio da multidão. O baixinho conseguiu um bom lugar. Das pessoas que queriam chegar a Jesus e viram que Jesus viu o homem lá em cima. Meu amado, imagina, a Bíblia não conta, mas imagina como que as pessoas falaram desse homem. As pessoas, ele era motivo de zombaria, ele era motivo de chacota. Imagina Jesus parando para falar com esse homem. Um baixinho pendurado na árvore, rico, chefe dos publicanos. Interessante que ele estava escondido no meio das folhagens, no meio de uma figueira brava. Mas uma coisa interessante, Jesus sabe aonde ele está, o conhece pelo nome e o chama pelo nome. Meu amado, ainda que uma pessoa, para ser alcançada, possa estar escondido no meio da multidão, em meio às folhagens, em meio à árvore, Jesus te conhece pelo teu nome. E é interessante um aspecto aqui nesse texto, que todas as iniciativas a partir daqui foram de Jesus. Foi Jesus que fez todas as coisas. A única coisa que Zaqueu fez foi subir na árvore. O resto, meu amado, foi tudo Jesus que conduziu o diálogo. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, na frente da multidão, na frente de todos. Meu irmão, Jesus sempre teve calma para tudo. Jesus não tem pressa para nada. Avisam para ele que Lázaro está morrendo. Sabe o que ele faz? Chega 4 dias depois. O amigo dele que estava morrendo, Jesus não tinha pressa. Para saber quem era que o tocou. A multidão toda. Jairo fala: minha filha está morrendo, ela está prestes a morrer, vai lá na minha casa. E Jesus não tinha pressa. Espera aí que alguém me tocou. Eu sei, porque eu senti que de mim saiu virtude. E nesse momento que Jesus está nesse diálogo com calma, com tranquilidade, chega um da casa de Jairo e fala: Jairo, não incomoda mais, já morreu, não dá mais tempo. E Jesus com uma calma: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Interessante, meu amado, Jesus não tinha pressa para nada. E nesse texto, o único texto da palavra de Deus que diz: Zaqueu, desce depressa. Único. O que significa isso? Jesus age na hora certa, não antes nem depois, a hora certa do mestre, meu amado, na hora certinha. E Jesus sabia que aquele homem estava num lugar errado, aquele homem não era para estar em cima de uma figueira brava. Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce depressa. Jesus simplesmente poderia ver Zaqueu na árvore e dizer: e aí, tudo bem? Subiu aí? Olha, sou eu. Mas ele queria um encontro, ele queria olhar face a face, ele queria olhar dentro dos olhos deste homem. Meu amado, Jesus poderia ter orado por Zaqueu ali, tão somente estendido a mão e ter orado por aquele homem, mas não, ele queria entrar na vida de Zaqueu. Jesus não conversou com Zaqueu em cima da árvore, mas ele disse: desce depressa. Meu amado, Jesus olhou para aquela árvore e ele sabia em quem ele estava olhando. Ele não olhou para um curioso, ele não olhou para um homem que tão somente queria ver, mas ele olhou para o coração que estava dentro de Zaqueu. Ele viu Zaqueu completo, ele viu Zaqueu no íntimo. Por isso, meu amado, ele estava ali embaixo da árvore e disse:
desce depressa, o teu lugar não é em cima da árvore. Meu amado, a próxima palavra que Jesus diz para esse homem é: hoje eu vou para a tua casa, hoje convém pousar na tua casa. E a última palavra nesse discurso, Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. O que significa essa sequência de discurso? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Zaqueu, desça daí, aí não é o teu lugar, desça daí e olhe nos meus olhos, desça daí, venha tocar em mim. Zaqueu, desce, porque não basta apenas você ver, vem cá, eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um relacionamento, a minha presença quer entrar na tua casa. Um homem rico, um homem de posição altíssima, chefe dos publicanos, desceu da árvore, meu amado, todas as pessoas olhando, e Jesus diz: hoje eu vou na tua casa. Muitos sobem nas árvores da vida, mas só para ver, só para enxergar, só para ser assistente, meu amado, só para estar assistindo. Mas Zaqueu desceu para se corresponder com Jesus. O importante da história não era que ele tinha subido, mas o importante é que ele desceu para ter um encontro com Jesus. Tem muita gente na nossa sociedade subindo em árvores, meu amado. Tem muita gente em cima de árvores que quer apenas ver, para poder comentar, para poder falar, para poder murmurar. Está em cima da árvore só olhando, não quer se envolver, não quer se relacionar, não quer ter compromisso. Quer ficar só comentando, quer ficar só olhando, colocando defeito, murmurando. Meu amado, Deus não te chamou para ser juiz da situação. Deus não te chamou para estar apenas observando a situação. Quantas pessoas, meu amado, que estão em cima das árvores, só olhando, 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 olhando. Quantas pessoas que queriam apenas olhar o que Jesus fazia. Olha lá, ele pregou para uma multidão agora. Olha lá o que ele fez, ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe. Agora eu quero ver como ele vai sair dessa. Os fariseus o pegaram, agora eu quero ver. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas subindo em figueiras bravas, só para ficar olhando. Tem pessoas, meus irmãos, que a árvore e a igreja, e isso no nosso país está aumentando a cada dia, porque as pessoas estão entrando na igreja como uma árvore, só querem ver, só querem observar, só querem ver quando vai dar certo, quando não vai, o que vai acontecer agora. Desce da árvore hoje, desce dessa árvore. Jesus está olhando para você e está dizendo: desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Meu amado, tem muita gente fazendo a igreja a árvore, tem muita gente fazendo da igreja uma figueira brava, subindo só para ver o que vai acontecer. Mas esse tempo é o tempo em que as pessoas vão descer da árvore e vão se envolver com o Senhor. Igreja, é tempo de descer da árvore. É tempo de descer e firmar um compromisso com o Mestre, para se relacionar, para abraçar, para olhar no olho, para chorar com Ele, para relacionar com o Mestre, para chorar no peito de Jesus. Para aqueles que entendem, estão juntos. Jesus foi na casa deste homem. Ir na casa deste homem significa lugar de intimidade com os irmãos. Jesus disse: hoje eu vou dormir na tua casa. Zaqueu desceu da árvore com a expectativa: hoje eu vou na tua casa, lugar de intimidade. Meu amado, Jesus quer fazer uma obra completa. Ele não quer um relacionamento contigo em cima da árvore. Ele quer ir num lugar de intimidade. Ele quer entrar na sua intimidade. Ele quer ser o seu companheiro constante. Para aquele homem, Jesus na casa dele seria algo impossível. Publicano, corrupto, chefe dos publicanos, rico. Seria algo impossível. Mas foi justamente a palavra de Deus que derreteu o coração de Zaqueu. As pessoas que estavam ao redor começaram a acusar, apontar: esse homem é pecador, Jesus é salvador. Como? Jesus não pode, Jesus não vai na casa dele, não. Quantas pessoas estão levantando dentro da igreja, dizendo: toma cuidado com fulano, toma cuidado com Beltrano, toma cuidado, é pecador, olha, está errado aqui, está errado ali, está errado ali. Não conversa com ele não, meu irmão, toma cuidado com ele. Deve ser satanista. É a onda do momento, né? Meu amado,
É aos pecadores que o Senhor mandou nós buscarmos. É na casa dos pecadores que Jesus entrou. Jesus vai na casa dele, meu amado. Ele era pecador e Jesus fala o quê? Já que ele é pecador, não vou mais não. Jesus sabia. Outra coisa que a gente aprende aqui, meu amado, é que Jesus não tinha medo de entrar na casa dos pecadores. Jesus é o oposto do pecado, mas ele ama o pecador, e quando ele se encontra com o pecador, ele traz mudança. Ele se relaciona com o pecador e traz mudança. Tem crente, meu amado, que não pode ir ver um pecador que já quer mandar para o inferno o mais rápido possível. Meu amado, Deus não te chamou para mandar as pessoas para o inferno. Meu irmão, Deus te chamou para resgatar e para religar as pessoas com Deus. Meu amado, a gente vê então, Jesus tinha algo para aquele homem, e quando vemos Jesus indo à sua casa, lugar de intimidade, para se misturar, para se achegar, o povo botou para fora aquilo que eles conheciam de Zaqueu, por ciúmes, por inveja, o povo começou a julgar aquele homem. Quantos que apontaram o pecado de Zaqueu? E Jesus tão somente se cala, porque a sua presença e o seu olhar era o convite que muda todo e qualquer caráter. Quando o pessoal começa a dizer, ele é pecador, ele é pecador, ele é pecador, Zaqueu olha e diz, olha, eu resolvo pegar toda a minha riqueza, repartir metade com os pobres, e quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu amado, quando aquele homem abre a boca para falar isso, na frente de todo mundo, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Quando aquele homem abre a boca para falar isso na frente de todos, meu amado, isso mostra que o encontro com Jesus traz mudança. E quando Jesus viu a mudança, Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Um homem quando abre a boca, meu amado, para confessar uma coisa dessa publicamente, ninguém fala uma coisa dessa publicamente, ninguém restituía ninguém naquela época, ninguém faz nada, meu amado, se Deus não tocar no profundo, não há pessoa que Deus não transforme. Ele era o pior, ele era o publicano, ele era o mais corrupto da época. O próprio Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Jesus viu nele um coração quebrantado, um coração mudado, um coração transformado. Por quê? Porque os frutos começaram a aparecer instantaneamente. A mudança da vida de Zaqueu apareceu instantaneamente. Os primeiros, meu amado, que tem que descer da árvore é a igreja. Nós temos que descer da árvore do julgamento, temos que descer da árvore que é só para ver. Não adianta você estar na árvore, no meio das folhagens, no meio dos galhos, no meio da figueira brava, não, meu amado. Jesus quer mais do que você no meio das folhagens. Jesus quer mais do que você no meio dos galhos da igreja. Jesus quer mais, meu amado, do que você estar tão somente olhando no meio das folhagens. Jesus quer um relacionamento. Ele quer olhar no íntimo, nos teus olhos. Desça da árvore hoje para fazer o que precisa ser feito, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E segundo e último ponto, a igreja do Senhor, podendo proclamar, desça você também da árvore. Deus quer não somente que você desça da árvore, mas que você leve outras pessoas a descer da árvore também. É tempo de a igreja dizer ao próximo, desça da árvore. Os poderosos dessa nação vão ter que descer da árvore. Todos os que estão nas árvores, atrás de folhagens, vão ter que descer da árvore para viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida cheia da presença do Espírito de Deus, para viver uma vida de testemunho neste tempo. Meu amado, não permita ninguém ficar subindo nas árvores para se esconder. Meu amado, é fácil dizer, eu vi Jesus, ele estava passando, é uma boa pessoa, eu vi ele de longe, à distância, é fácil, que maravilha. Mas Deus não quer que você seja apenas espectador, Deus quer que você seja participante. Deus vai usar
o seu povo nesses dias, para fazer as pessoas descerem da árvore do orgulho, da árvore da potência humana, da árvore do julgamento, do apontar de dedos, da árvore da murmuração, da árvore da soberba. Deus vai usar pessoas hoje para fazer pessoas descerem da árvore, da expectativa de estar assistindo. O que vai acontecer agora? Agora eu quero ver. Desça da árvore, desça da árvore. É tempo de você descer da árvore. É tempo de a igreja descer da árvore. Jesus quer se relacionar com a sua igreja. Jesus quer se relacionar conosco. Vida após vida, mudança após mudança, graça após graça. É tempo de descer da árvore, se envolver, ter um compromisso, se relacionar. Você pode ter entrado aqui nessa noite todo quebrado, todo esfacelado, meu amado. Hoje o Senhor te convida a descer da árvore. Muitas pessoas encontraram na árvore um lugar cômodo. É tempo de sair da comodidade e colocar a mão na obra. É tempo de sair de uma posição parada e agir para o reino do Senhor. Hoje o Senhor quer levar a igreja a um relacionamento mais íntimo com Ele, mais intenso com Ele. Talvez você diga: Senhor, eu quero só ver. Deus te diz: não, hoje convém pousar em tua casa. Ele quer te levar a uma intimidade. Então, meu amado, abra o seu coração e convida Jesus a entrar. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa, toque na minha casa. Eu quero que o Senhor toque na minha família, toque nos meus negócios, toque em tudo que é meu. Entra em tudo, Senhor. Entra, Senhor, naquilo que é meu. Mas para isso, meu amado, você precisa descer da árvore, onde você fica somente observando, julgando e apontando. Deus hoje quer olhar nos teus olhos e dizer: hoje eu vou na tua casa. Feche os seus olhos. Quantos Zaqueus têm estado em cima da árvore? Quantos Zaqueus têm murmurado da casa do Senhor, das coisas do Senhor? Meu amado, Deus não te chamou para ser julgador, juiz. Deus te chamou para ser participante. Deus te chamou para fazer parte. Estamos entrando num tempo novo. Em todos os locais que passamos, nós temos ouvido palavras dizendo que Deus está nos levando para um novo tempo. Tempo esse de mudança, tempo esse de compromisso, comprometimento. Talvez você esteja machucado, magoado, ferido por tantas coisas que aconteceu e por isso você não quer mais se envolver. Quer apenas estar em cima da árvore assistindo. Jesus te diz: não, desça da árvore, porque hoje convém pousar em tua casa.